Estou preocupado. Agora, os carros são para os ricos. Vamos direto ao ponto. Hoje teremos uma conversa mais franca sobre o que está acontecendo no mercado automotivo. Com um empréstimo médio de carro custando quase $800 por mês para os carros mais simples, isso é um valor significativo. Com mais de 18% dos empréstimos de carro ultrapassando $1.000 por mês. Recentemente entrei em uma loja de carros. Eu olhei para um novo Toyota Recreational Active Vehicle 4 Prime e eles me entregaram uma fatura de $75.000 se eu estivesse disposto a pagar por $14.000 em película de proteção de pintura e subrevestimento. O mercado de carros se tornou uma verdadeira abominação. Os preços estão muito altos. Os consumidores não têm dinheiro. E quando olhamos para certos fabricantes sem citá-los, na minha opinião, como a Stellantis, que agora afirma que está subindo de mercado para um nível superior, e estão vendendo seus produtos para um tipo diferente de clientela. Eles claramente erraram o alvo. Tradicionalmente, os Jeeps eram acessíveis. Eram veículos feitos para pessoas como você e eu. Classe média, Joe, do lanche, embarque no nosso Jeep para um fim de semana divertido em um veículo utilitário agradável e acessível. Um estudante do ensino médio com um trabalho de meio período nos finais de semana comprou um Jeep seminovo. Mas as coisas mudaram muito. E agora, não só você está encontrando Jeep Jotas, que é destinado a ser um produto Willys por design muito fundamental, um balde muito simples de um veículo com um pequeno motor na frente, agora passou de um ativo de $15.000 para uma mercadoria de $80.000. Quem tem esse tipo de dinheiro? E eu sei que recebo comentários o tempo todo. Aguente firme, trabalhe, você poderá pagar por isso. Bem, isso não é totalmente verdade. Porque até mesmo os veículos mais baratos, olhamos para muitos dos veículos de entrada baratos, estão sendo descontinuados. Então, aqueles veículos que antes eram muito baratos, e embora você ainda possa encontrar o estranho Kia ou o estranho produto Nissan que é relativamente acessível, e eu digo relativamente, realmente esses veículos são realmente apenas destinados para... Não para famílias, talvez motoristas solteiros, talvez um único passageiro. Mas muitos deles são menores, carros menores, SUVs menores. E muitas vezes, você sabe, falta a aptidão técnica ou a capacidade, se você quiser, para realmente levar uma família por aí. Pessoas com família como eu e você. Muitos de nós, com filhos, esposa, família ou o que for, frequentemente precisamos de algo um pouco maior. Agora, nem todo mundo precisa dessas picapes superdimensionadas, mas isso é outro ponto de discórdia. E não importa se você está procurando por Ram, que sabemos ser uma das picapes mais caras do mercado hoje. Elas costumavam ser número 1, 2, 3 em termos de popularidade. Ford é a mais vendida, mas em pequenas cidades do interior, a preferência é pela Chevy, da GM. E a terceira era opcional. Eles queriam algo diferente e comprariam uma Ram. Agora a Ram é a mais cara do grupo. Mas não podemos esquecer da Ford e da GM, pois elas também elevaram seus preços a patamares extraordinários. Você se lembra de alguns daqueles aviões que costumavam voar a 30 mil pés, 28 mil pés? Você já voou alguma vez? Costumava ser a 28 mil pés. Mas agora, quando você entra em um avião, muitas vezes eles estão voando a 35 mil, 38 mil pés. Isso está acontecendo aqui. Eles estão subindo cada vez mais. E você se pergunta onde é o limite e o teto aqui. Afinal, para uma caminhonete de meia tonelada que custa $90.000. Poucas pessoas têm condições de pagar por isso. Quando realmente consideramos a renda média das famílias sendo apenas de $70.000, $80.000, $90.000 de renda combinada entre marido e mulher, pois eles compartilham recursos, não se esqueça que eles estão tentando pagar o aluguel, uma hipoteca que eles nem mesmo podem pagar hoje em dia porque a crise do custo de vida está afetando a todos. O McDonald's não está mais vendendo produtos porque as pessoas perceberam que é lixo. Tem gosto de papelão, meio que tem esse gosto e ainda assim eles estão cobrando em dólares canadenses. Se você já esteve lá, saberá $13, $14 por um combo Big Mac, quando meramente 12 anos atrás essa mesma refeição custava $5. A inflação não é a resposta.
Esses fabricantes estão usando a ganância inflacionária, um único e somente único. Quer dizer, quando olhamos para a inflação ano após ano, as taxas de inflação básica aumentando 2, 3, 4% ano após ano, esperaríamos que em 2019 tivesse uma taxa, um número aqui, veículos, caminhões, por exemplo, você poderia encontrar um completo, totalmente carregado. Bem, não totalmente carregado, mas um bom modelo de caminhonete 4x4 com cabine dupla. Não importava se era Ford, GM, bem como Ram. E você poderia ter encontrado esses no ano modelo 2018, 2019 e poderia ter comprado esses por um número bastante acessível. 40, 45 mil dólares te davam um caminhão assim. Curiosamente, agora esse mesmo caminhão está avaliado entre 75 e 80 mil dólares canadenses. Eu sei que muitos me criticam pelos meus comentários, como chegou a 120 mil dólares por aquele caminhão a diesel. Sim, são dólares canadenses, mas ainda assim, estamos na casa dos 6 dígitos. Em dólares americanos, você está gastando 100 mil dólares para entrar em uma caminhonete de trabalhador. Exatamente, uma de 3.500 com motor a diesel e talvez assentos de couro. E agora você paga 100 mil dólares. Como chegamos aqui? Sim, a crise do custo de vida é legítima, e com as pessoas pagando 1.000 dólares, 1.200 dólares, estou vendo pagamentos de carro de 1.500 dólares, 1.800 dólares por mês, agora apenas para dirigir um veículo como uma caminhonete ou um veículo utilitário esportivo de tamanho completo, simplesmente não faz sentido. E na maioria dos casos, as pessoas simplesmente não têm dinheiro. Quando olhamos para as pessoas levando para casa 4 mil dólares de renda, 2 mil vão para uma hipoteca, 1.000 dólares vão para o custo de vida diário, e agora de repente eles têm um pagamento de carro de 1.000 dólares, não há margem de manobra. Muitas pessoas estão se endividando muito além do que podem. E agora, ok, você diz bem, não acabou tudo, mas o choro, você sempre pode comprar um carro usado, absolutamente. Mas se você tem acompanhado o canal, então você reconhecerá que eu tenho tentado fornecer alguns conselhos e orientações sobre o mercado, onde o mercado está com veículos novos, porque eu adoro compartilhar e expor alguns dos números, os números em dinheiro duro. É uma coisa falar todo tipo de barulho, é outra coisa dizer, ei, é bom, é outra coisa puxar estatísticas, mas é outra coisa quando a borracha encontra a estrada e você está no campo e está olhando para aquele adesivo no lado do veículo e os concessionários te encurralaram e é só você, pequenino, e você está entrando em um tanque de tubarões em termos de negociações. Você está em desvantagem. Eles sempre têm a vantagem. Acho que podemos falar com nossas carteiras, não é? Porque o segmento de carros usados é outro espaço realmente estranho. Agora, houve um tempo em que você poderia comprar um veículo usado e você pensava, eu poderia conseguir um ótimo negócio. A depreciação era um fator que trabalhava a favor do comprador. Sempre foi uma proposta perdedora para a pessoa que comprava aquele veículo novo, porque sabia que após 3 ou 4 anos, aquele veículo valeria 40, perderia de 40% a 50% de seu valor nesse primeiro punhado de anos. Mas, curiosamente, vimos uma virada no mercado, que continua aprimorando e simplesmente esmagando o consumidor vez após vez. Porque agora, o que estamos encontrando são veículos que não são uma total porcaria, sabe? Como um Chevy Cruze ou alguns desses veículos de 3 cilindros, mas coisas que realmente valem a pena possuir. Veículos de modelo recente com 40 mil milhas rodadas, 3 anos de idade. Muitas pessoas e concessionárias estão pedindo 95%, e às vezes acima do preço de um novo, pois assim não precisam esperar. Como chegamos a um lugar assim? Bem, obviamente concessionárias, OEMs, fabricantes, eles aprenderam. Eles aprenderam que os consumidores estão sempre em busca do próximo grande lançamento. Eles desejam o próximo brinquedo da moda e pagarão por isso. E o problema é que as pessoas não exercem restrição. E por causa dessa falta de exercício e restrição, as pessoas estavam pagando demais. E como resultado disso, durante 2020, 2021 e 2022, vimos uma mudança bastante dramática, onde de repente você não conseguia obter aquele veículo básico no lote. Você não conseguia obter aquele caminhão básico. Você não conseguia obter aquele Jeep básico. Você não conseguia obter aquele carro básico.
Estamos vendo isso até hoje porque muitos revendedores, nem mesmo revendedores, os fabricantes estão agora eliminando os carros mais baratos, os veículos de baixo custo, os veículos de entrada de suas carteiras. Eles estão fazendo isso devido às pequenas margens de lucro. Mas sim, eles sabem que as pessoas vão se superar. Eles sabem que os bancos têm muito dinheiro. E tudo isso vai chegar a um fim abrupto aqui. À medida que entramos em uma recessão, quase depressão, nunca vimos números como esses. Nunca vimos um lugar onde as pessoas agora estão dispostas a desistir e entrar em inadimplência. Isso está ocorrendo em ritmo alarmante. As retomadas de posse estão disparando. Mas muito disso é porque as pessoas estão se endividando além do que podem, vivendo além de seus meios, e muitos desses revendedores sabem disso, os fabricantes sabem disso, e é absolutamente impressionante. Os consumidores permitiram esse comportamento porque, ao pagar demais por tudo, esses fabricantes rapidamente perceberam: espere um minuto, não precisamos vender essa porcaria de nível inicial, porque temos que colocar muita da mesma tecnologia de nível inicial ou os elétricos básicos, os módulos, os chips. Como sabemos, a escassez de chips foi uma função e eles estavam racionando os chips por bastante tempo. Então, em vez de vender colocando um chip e todos esses elétricos em um veículo com uma margem de $2.000, por que não colocá-lo em um veículo utilitário esportivo premium, totalmente equipado, de tamanho completo, de luxo, onde você tem uma margem de $18.000, certo? Parece um ótimo modelo de negócios. E isso estava acontecendo. E é absolutamente absurdo para mim ver pessoas entrando no Hulk por um veículo que é um ativo depreciativo brutal por 84 meses, 96 meses. Eu nem me importo se são 60 meses, isso já é quase muito tempo, porque depois de 60 meses e 5 anos, o veículo vale menos da metade. Ok, então você paga $100.000, agora vale 50 mil em 5 anos. Mas, em 5 anos, se você tiver sorte, terá quitado, e agora tem um veículo no qual despejou $50.000 em depreciação e possivelmente a garantia geralmente acaba em 3 anos, então agora você provavelmente jogou mais 10 mil em serviços e talvez um novo conjunto de pneus e freios, porque agora você está fora daquele espaço típico de garantia e agora você está nesse veículo de $100.000 por cento e $30.000 porque você tem $10.000 em encargos de juros, $20.000, ou desculpe, para $20.000 de encargos de juros e mais $10.000 em melhorias. Você tem $130.000, mas só pode mostrar 50 mil se conseguir vender. E todos nós estamos preocupados em colocar dinheiro em nossos 401ks, economias, tirando essas férias. As pessoas estão preocupadas em não conseguir pagar por comida e aluguel, mas estão dispostas a gastar de 70 a 80 mil dólares em apenas 5 anos. E os OEMs, os fabricantes, sabem disso. Porque estamos vendo as pessoas continuarem a comprar. Agora sim, estamos vendo uma tendência. As vendas de carros novos estão em baixa. As vendas de caminhões novos também estão em baixa. Observamos que os fabricantes estão iniciando uma nova fase. Eles estão começando a ter que fazer ajustes. Eles têm que fazer concessões. As vendas de veículos novos caíram drasticamente. Os incentivos aumentaram. Eles estão oferecendo grandes descontos e várias opções de cashback. Eles te oferecem financiamento a 0%, mesmo quando a taxa do banco é de 5%, para criar a percepção de que você não está pagando juros. No entanto, você acaba pagando por isso de alguma forma, pois sabemos que a taxa do banco não é zero. Você não está recebendo 0%. Você está pagando por isso no valor principal daquele veículo. Então, o que tudo isso significa? Para mim, isso significa que as pessoas continuam gastando além do que realmente podem pagar. Certo, sim, estamos vendo os preços diminuírem lentamente, certo, sim, estamos vendo fabricantes como a Stellantis percebendo que, espere um minuto, nós cometemos um erro. Temos ótimos produtos com uma infinidade de diferentes sistemas de transmissão, mas eles não estão vendendo. As pessoas também não desejam os carros elétricos.
Também sabemos que fabricantes como a Stellantis disseram que estão apostando tudo em elétricos com seu novo arsenal de modelos elétricos. Mas, por outro lado, como ninguém está falando com eles, porque, por outro lado, as vendas de veículos elétricos estão extremamente baixas, fale com alguns fabricantes como Porsche, Audi, Mercedes, e eles lhe dirão tudo sobre como estão indo suas vendas de veículos elétricos. Estamos até vendo fabricantes como a Porsche indo totalmente elétricos em seu Macan. O tempo dirá como isso se desenrolará, mas vemos a queda nas vendas. O mercado de revenda de veículos elétricos no varejo está no fundo do poço. As pessoas não os querem. Apesar de algumas anomalias e pessoas que juram por eles, as vendas estão em queda. As vendas de veículos elétricos e caminhões estão em queda ano após ano. E enquanto eles estão vendendo, caminhões sempre vão vender. Muitos desses números que estamos ouvindo é enganoso. São mentiras, na minha opinião. O que eu tenho feito na pesquisa está me dizendo que muitos dos números que estão saindo quando dizemos General Motors Company anunciou todas essas vendas, estamos em alta neste trimestre. A Ford afirma que estão em alta neste trimestre. RAM está dizendo sim, estamos indo bem, estamos vendendo caminhões. Mas você percebe que a maioria dessas vendas vem de frotas? São empresas, organizações, corporações comprando veículos para seus negócios. Mas sabemos que alguns desses negócios enfrentam altos e baixos, marés e fluxos. Eles também tiveram que esperar por alguns veículos de frota devido à lista de espera. Porém, a lista de espera está reduzindo e estamos iniciando o atendimento de alguns desses pedidos. Então, essa enorme velocidade de veículos atingindo essas empresas está agora diminuindo porque muitas de suas frotas estão se enchendo. Sem mencionar a situação atual das empresas. Demissões estão acontecendo em toda a América corporativa, conforme relatos. As pessoas estão perdendo seus empregos. Perdemos, acredito que foram algo como 80 mil empregos de tecnologia perdidos este ano já. Possivelmente muito mais do que isso. A conclusão é que o mercado de trabalho está em baixa. Junto com isso, é por causa de muitas corporações se tornando muito mais críticas, procurando economia de custos. E ao fazer isso, eles vão estar reduzindo pessoal, veículos, cortando custos. Haverá menos necessidade para muitos desses veículos. Então, onde você acha que isso deixa muitas das vendas de frota? As vendas de frota são a única coisa que mantém muitos fabricante original do equipamento de tamanho completo funcionando atualmente. E quando você ouve que todas as vendas estão indo bem e eles estão indo ótimo, isso é apenas as frotas por trás disso. Descasque essas camadas da cebola e você rapidamente perceberá que as vendas não estão indo tão bem assim. As vendas no varejo estão péssimas. As pessoas não estão entrando na loja para comprar esses caminhões. E alguém vai me contestar e dizer que isso não é verdade. Você vê Chevys e Fords novos todos os dias. Ah, tem certeza disso? E quantas concessionárias diferentes vendem esses veículos na sua cidade? Quantos desses veículos novos você acha que eles estão realmente vendendo? E quantos eles precisam vender para manter as luzes acesas? Sabemos que alguns dos fabricantes já estão ameaçando. Sabemos que a Ford passou por altos e baixos, onde a Ford quer se isolar e basicamente dizer que queremos vender diretamente ao cliente. O que isso vai fazer com os concessionários franqueados? Sabemos que essa é outra forma de cortar custos. Nós sabemos, Stellantis, as dificuldades são reais. Já existe um debate sobre lançar alguns modelos, algumas marcas e da equipe Stellantis. Sabemos que eles têm Alfa e Maserati e Jeep e Ram e Chrysler e Dodge. Dodge está na linha de corte. Chrysler na linha de corte. As vendas da Jeep estão no fundo do poço. As vendas da Ram estão em baixa. Sabe, a Alfa Romeo eles estão meio que se mantendo na Europa. Mas a Stellantis está fazendo manobras duras. Eles têm passado por mudanças constantes, com muitos CEOs, VPs e outros funcionários sendo demitidos. Isso são respostas reflexas e desespero. As coisas não estão boas no mercado de automóveis. As vendas de caminhões de tamanho completo da GM e Ford estão caindo anualmente, mesmo com as vendas totais em alta devido às vendas de suas frotas, representadas pelo fator K subjacente. E eu já disse isso, mas também ouvimos os fabricantes, ouvimos os CEOs especificamente da Ford, bem como da GM, ambos dizem, sabe de uma coisa?
Nossas vendas de veículos elétricos não estão indo tão bem. A Ford admite perder bilhões nas vendas de sua divisão E. Isso mesmo, seu Mustang Mach-E, seus Ford Lightnings estão perdendo dinheiro a uma taxa alarmante. E mesmo vendendo, eles ainda estão no prejuízo. Então é uma espécie de dilema, mas eles estão financiando a fabricação de veículos elétricos, bem como a pesquisa e desenvolvimento com as vendas de seus veículos de combustão interna. Então você, o cliente, lhe está pagando o preço. Isso não parece justo, não é? A GM enfrenta o mesmo dilema. O diretor executivo deles também disse, sabe de uma coisa? Não vamos fazer essa porcaria com veículos. Sabe de uma coisa? O Bolt veículo utilitário elétrico, bem como os SUVs de tamanho completo que estamos usando que são elétricos. Sabemos que o Hummer EV não está vendendo tão bem. Então muitos desses fabricantes estão dando uma olhada profunda e séria no que é necessário para sustentar. Vimos a Nissan com 99% de perda de lucro no primeiro semestre de 24, porque eles estão dando tudo em incentivos para fazer as pessoas entrarem pela maldita porta, se isso não te dá sinais do que está acontecendo no mercado. E ainda assim, em meio a todo esse desespero. Sabe de uma coisa? Estamos vendo incentivos saindo pela porta. Estamos vendo, obviamente, a Nissan lutando. Estamos vendo, sabe, até muitos desses fabricantes, como a Subaru, se esforçando para dar incentivos. A Mazda está oferecendo incentivos. Muitos concessionários começam a oferecer esses incentivos. Mas isso é apenas por desespero, e eles acham que isso é apenas um pequeno contratempo a curto prazo. Estamos aqui para o longo prazo, pessoal. As pessoas enfrentam uma crise de custo de vida. Os fabricantes afirmam que não estão tendo muito lucro com esses veículos. Mas as pessoas estão dizendo que não têm dinheiro. Desisto, os preços estão muito altos. Algo tem que ceder e vai ceder. E uma grande parte disso é o custo de operar o negócio, o modelo operacional. Como é que a China consegue fabricar um veículo utilitário esportivo por $15 mil, enquanto os americanos dizem que estão perdendo dinheiro vendendo um produto muito semelhante por $55 mil? Como chegamos aqui? Bem, excesso de gordura nas corporações, muito excesso de gordura. Assim como no governo, a burocracia é tanta gordura, sujeira e flarne que está literalmente consumindo tanto que você precisa produzir 80. Sabe que precisa, então os primeiros 50 a 60% dos custos de fabricação desse veículo estão indo para as despesas de pessoal. É necessário pagar aos CEOs de 30 a 35 milhões de dólares anualmente, além de todos os seus subordinados abaixo deles. Não é apenas que sempre miramos no diretor executivo, mas todos os pequenos subordinados e os gotejamentos e os VPs, e então os gerentes gerais, e todo esse outro lixo que preenche esse nível intermediário que consome todo o custo. Não podemos esquecer da United Auto Workers e das três grandes causando um impacto. A United Auto Workers também está tentando se infiltrar em alguns desses outros fabricantes aqui que estão construindo em solo americano, que são fabricantes de importação. Estamos vendo isso. Então, à medida que adicionamos esses custos extras, custos de mão de obra, materiais de terceiros, aumentos de custos da cadeia de suprimentos, a escrita está na parede. Seja eles perdendo dinheiro ou não, eles precisam se tornar mais competitivos. Porque as pessoas não têm dinheiro. E sim, eu sei. As pessoas ainda estão gastando, as pessoas ainda estão comprando, como eu disse. As pessoas simplesmente não têm constituição e nenhum autogoverno. E elas não têm bússola. E os bancos vão emprestar o máximo que puderem, porque os bancos já sabem que, ok, essa pessoa está dando 20%, já há um risco envolvido. Mesmo com a recuperação da maior parte do dinheiro das repossessões, a taxa de recuperação de posse ainda é relativamente baixa. Acredito que estamos naquela taxa de 7% agora. 6 a 7% dos credores ou mutuários subprime vão para a recuperação de posse, enquanto os compradores prime estão realmente em uma posição diferente, onde estão mais para baixo naqueles 2 a 3%. Mas o ponto é um jogo de seguro que eles sabem disso.
Você sabe, conhece a lei das médias? É uma aposta que 5% dessas pessoas, uma em 20, vai deixar de pagar o seu empréstimo e eles incorporam isso em seus planos de seguro, eles incorporam isso em suas perdas e isso é uma aposta. É como uma perda parasitária. Qualquer negócio sabe que existem alguns custos para fazer negócios, seja consumíveis ou seja o que for, seja alguns membros da equipe que não parecem ser de alto valor. Mas é bom ter porque eles trancam a porta ao sair todas as noites e esvaziam os lixos. Cada concessionária, cada fabricante vê algo assim e os bancos são da mesma maneira. E então aqui estamos nós em um dilema, onde as pessoas não têm dinheiro. Estamos vendo um número cada vez maior de pessoas na rua, impostos aumentando, a impressão de dinheiro não fez nada além de diminuir o valor do dólar. As pessoas estão esgotadas, ultrapassando seus limites. E eu sei que ainda existem compradores por aí, mas esse grupo de compradores costumava estar aqui, e aqui agora está aqui e está diminuindo. E então agora o que estamos vendo é que o mercado de carros usados também está se tornando igualmente difícil, porque se você quer um modelo usado recente, que ainda não seja uma total lata velha, você vai pagar um preço premium por isso. Esse é o grande dilema. O pior é que, ao comprar um carro usado recente, você tem que pagar juros mais altos. Porque os bancos emprestam a uma taxa muito mais alta, tipicamente naquele 13 a 14% agora para um veículo usado. Mas para entrar em um veículo novo, você pode conseguir uma taxa de 6, 7, 8%, onde você está economizando dinheiro no financiamento, mas está pagando mais pelo princípio desse veículo. Então, muitos desses fabricantes estão jogando os jogos e claramente, continuamente segurando o consumidor pelo curto e enrolado. Os consumidores estão perdendo força, eles estão perdendo dinheiro. Não é infinito. Então, o que sobrou? Carros velhos e ruins, vá para os leilões. Continue consertando o que você está dirigindo. Mas chega um ponto em que até mesmo esse veículo finalmente se desgasta. Acredito em prolongar a vida do seu veículo, tirando o máximo proveito dele, pois com o custo de vida e dos novos veículos, temos que ser criativos. Consiga mais 2 a 5 anos com seu veículo, pois até os mais antigos são melhor fabricados e muitos você mesmo pode consertar, enquanto nos novos veículos você nem ousaria, pois estão cheios de eletrônicos e tecnologia além da capacidade da maioria das pessoas. Então, no final do dia, com esses altos pagamentos mensais, as pessoas estão ficando sem dinheiro. Estamos vendo isso, e esse grupo de compradores que realmente pode pagar por esses está diminuindo, a um ponto em que não sabemos onde é o fim, e esses fabricantes estão começando a ver a escrita na parede, e enquanto eles estão lançando incentivos por aí, esses incentivos não são infinitos. E agora mesmo estamos no meio de uma séria crise de custo de vida. O que vai ser necessário para reverter essa situação? Eu não sei. Tenho algumas teorias e geralmente não é bom, porque sabemos historicamente que alguns grandes eventos no mundo são o que é necessário para, de certa forma, reiniciar a economia e restabilizar. E nenhum de nós quer pensar nesses cenários. Mas atualmente, do jeito que está agora, estamos além do ciclo tradicional. Estamos em uma situação realmente difícil. O custo dos veículos novos e usados está muito alto para a maioria das pessoas suportar. E claro que compartilhamos isso regularmente, veículos novos relativamente acessíveis. Você consegue um veículo novo por $30.000? Sim, você pode. Mas lembre-se, as pessoas estão ficando cada vez mais sobrecarregadas. Então, enquanto aqueles $30.000 parecem um veículo acessível hoje, em 2 anos, pode não ser. Mesmo que ainda seja $30.000, o que sabemos que a cada ano esses revendedores continuam aumentando seus preços. Mas a cada ano, os preços dos alimentos, aluguel e moradia estão subindo. Então, mesmo que você tenha conseguido pagar a prestação mensal, pode ter sido despejado em 2 ou 3 anos. Este é o estiramento que as pessoas estão sempre apenas fora da realidade, e isso é o que está acontecendo. As pessoas estão ficando sem energia. E então, não ter o dinheiro disponível torna tudo difícil. Lembre-se, sim, aqueles veículos de $30.000 existem.
A pior parte é, no entanto, que há cada vez menos e menos deles. Como mencionado antes, algumas concessionárias estão começando a se desfazer de veículos de custo mais baixo. Estamos começando a vê-los obsoletos, alguns desses veículos de entrada. Alguns deles estão desaparecendo, seja por causa de vendas fracas ou porque concessionárias e fabricantes percebem que estão apenas obtendo uma margem de lucro maior para um grupo menor e talvez não liguem. Porque eu tenho um informante, um GM, com quem realmente conversei de um dos principais fabricantes que na verdade tivemos uma boa conversa franca e disse: nós realmente não nos importamos em vender os volumes, só precisamos das grandes margens. Desde que estejamos obtendo as margens em um número menor de veículos, não precisamos vender tantos veículos. E sabemos que muitos dos revendedores, os fabricantes, estavam adotando essa abordagem, eles estavam adotando essa postura de, não precisar vender os volumes mais. Essa abordagem toda mudou em 2020, quando vimos as escassez. Então eles estavam criando maneiras criativas de ainda levar veículos ao mercado. Então eles começaram a aprender, ok, não temos tanto estoque, não temos tantos veículos por causa da escassez de chips, mas como ainda podemos capitalizar? Ainda temos que fornecer lucros aos acionistas para os investidores e empresas de capital aberto. Como estamos vendo, muitos dos grandes players terem que mostrar lucros ano após ano. Bem, temos que mostrar esses lucros, mas não temos os volumes, então temos que fazer algo diferente. Temos que ser criativos, essa foi uma das grandes peças criativas e, claro, agora, além de tudo isso, essa transição para o mercado elétrico tem você, eu e todos os outros pagando por esses veículos elétricos. E a pesquisa e desenvolvimento, quer você queira esse veículo elétrico ou não, você vai pagar por ele. E esse é apenas o mundo em que estamos hoje. O mercado de carros parece que realmente estagnou, perdoe o trocadilho. E com uma crise de custo de vida cada vez maior e preços inflacionados. É mais um insulto à injúria que estamos encontrando esses fabricantes, estamos vendo a Ford aumentar seus preços a cada ano. Sabemos que as vendas estão em baixa e ainda vemos preços como no Ford Explorer, aumento de 13% no próximo ano no preço base de venda ao público. Observamos vários fabricantes elevando continuamente os preços, justo quando pensávamos que não podiam subir mais. Adivinha? Eles estão. A maioria dos fabricantes está aumentando os preços de muitos modelos para o próximo ano. Estamos vendo a Toyota realmente adotando uma postura firme lá. Tem o Supra, o novo Camry deles que é híbrido. Os preços estão subindo. Quando isso vai acabar? Os preços estão subindo muito e, com sorte, você pode receber um aumento de 2 ou 3% do seu negócio, empresa ou trabalho. Algumas pessoas recebem, mas a maioria não. Mas você está perdendo o controle e está perdendo a capacidade, e essa visão de comprar um novo veículo está cada vez mais e mais e mais fora de alcance a cada dia, por favor. Deixe um comentário. Adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. Os tempos estão difíceis e estou preocupado. É problemático. Vejo você em breve.